Olá, amados irmãos, que alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos abordar o capítulo 6 do livro Dons Espirituais do Sam Storms e o título desse capítulo é Profecia e Discernimento de Espíritos. Então é sobre esses dois dons que a gente vai conversar. Esse capítulo ele começa da seguinte maneira: o autor traz para a gente um cenário. Ele fala que certa vez um convidado para ministrar na igreja dele trouxe uma palavra profética para uma ex-aluna dele. E essa moça, ela estava vivendo um momento difícil da vida, ela estava numa crise. Então ela sentia que Deus estava distante, ela estava muito insatisfeita com o emprego que ela tinha, ela estava pensando seriamente em pedir demissão, buscar uma nova direção na carreira. E esse convidado que estava ministrando naquela noite, ele, entre um conselho, um texto bíblico, ele trouxe a seguinte informação: eu acabo de ver o número 202 acima da sua cabeça e eu acredito ser o lugar onde você trabalha. Ele trouxe essa informação no meio dessa palavra de encorajamento. E aí, o Sam diz que depois ele perguntou para essa ex-aluna o que ela pensou, né, quando ela ouviu aquele número 202. E ela diz o seguinte: a minha primeira reação foi pensar que ele estava errado, mas poucos momentos depois eu me dei conta de que 202 é o número da sala do meu escritório no edifício onde trabalho no centro da cidade. Então, ela entendeu que realmente era uma informação reveladora, né, que aquele ministro tinha trazido naquela noite para ela. O que o Sam Storms diz para a gente? Ele diz que muitas vezes uma palavra profética ela parece vir no momento certo da nossa vida. O momento em que há necessidade de saber que Deus está próximo, que Ele se importa, que Ele ainda nos ama, que nos guia e responde à nossa oração. Então, como é que a gente deve reagir a uma palavra profética, né? Como devemos reagir diante disso? Então, eu creio que nós devemos acolher essa palavra, né, no nosso coração, porque é uma palavra que vem com um propósito específico. E aí, 1 Coríntios 14, 3 vai nos dizer qual que é o propósito da profecia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A Almeida Corrigida Fiel traz exortação. Mas quando a gente vai para a NVI, o mesmo texto está descrito da seguinte maneira: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Essa palavra encorajamento é a paraclesis, que significa exatamente encorajamento. Então, eu acredito que traz para a gente uma real, uma clareza, né, maior do que Paulo estava querendo dizer aqui. Exortação muitas vezes pode ser interpretado como alguém que está corrigindo o outro, né? E aqui fica bem claro, né, que a palavra profética vem mesmo para nos edificar, encorajar e consolar. Então vamos definir, né, o que é profecia. O autor diz que é o relato humano de uma revelação divina. Então, profetizar é falar algo que Deus trouxe espontaneamente à sua mente, usando meras palavras humanas. Então, quando nós profetizamos, nós somos o mensageiro daquilo que Deus deseja entregar a uma pessoa. É correto buscar profecias? 1 Coríntios 14 diz que sim. Inclusive, o apóstolo Paulo nos encoraja, né? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Não é somente correto, mas também é obrigatório. Paulo nos exorta, nos ordena que desejemos sinceramente exercer o dom no corpo da igreja local. O argumento é: se você não deseja ardentemente profetizar, se não ora por oportunidades e ocasiões para falar às pessoas da igreja e a outros crentes profeticamente, você está desobedecendo a Deus. A busca da profecia é uma obrigação moral e espiritual a qual devemos nos dedicar. Porque no reino, o propósito principal da comunidade é a gente servir uns aos outros. E a profecia, ela cumpre esse papel de maneira gloriosa. Quando nós somos esse mensageiro, onde o Senhor
comunica aquilo que ele deseja que a gente leve ao coração daquele que sofre, que precisa ser encorajado, muitas vezes aconselhado, nós cumprimos um papel extraordinário. Então, realmente, isso não é uma questão, né, de se gostamos ou não, mas é uma obrigação, como cristãos, de buscar realmente o dom da profecia. Então, qualquer pessoa pode profetizar? E aqui o autor diz que sim, qualquer crente pode profetizar, e a gente vê isso claro no texto bíblico, mas não significa que todo crente deve esperar atuar como um profeta na igreja constantemente. Nem todos serão profetas, mas parece que todos têm a capacidade de profetizar. No livro, o autor ele não se aprofunda aqui, mas eu gostaria de abrir uma janela para compartilhar com vocês uma informação a respeito da diferença entre o profeta, o ofício do profeta e o dom de profecia. Se nós formos lá para o texto de 1 Coríntios, vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, né? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Então, vamos aprofundar aqui os nossos olhos, lá em 1 Coríntios 12, 29. Esse texto está falando sobre Jesus. Ele diz, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui Paulo está dizendo, ele, no caso Jesus, designou esses ofícios ministeriais. Com que propósito? No versículo 12 ele diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, até quando? Até que Cristo volte, né? Porque a igreja vai sempre buscar alcançar essa unidade de fé e chegar a essa maturidade, que é a plenitude de Cristo. Então, aqui a gente entende que Jesus, ele designou alguns ofícios, alguns ministérios, e o que a gente chama aqui dos 5 dons ministeriais, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E quando a gente fala de dom profético, nós estamos falando de um dom que é concedido pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente está falando de duas coisas diferentes. E eu trago aqui uma fala do Crisvaldo que não está no livro, eu estou abrindo uma janela aqui para trazer uma informação a mais, que ele diz o seguinte, o papel principal do profeta não é profetizar. Isso parece estranho para a gente, né? Mas o principal dom de um profeta é equipar os santos para fazer a obra do ministério, que é o texto que a gente acabou de ler. O que quero dizer é que você pode ser uma pessoa profética de alto nível e não ser um profeta. O dom da profecia é o dom do Espírito Santo e o dom do ofício de profeta é o dom de Cristo. Então, Deus escolhe seus profetas, apóstolos, evangelista, pastor e mestre. E aí, aqui nós temos um quadro só para que a gente possa ver, né, a diferença entre o dom da profecia e o ofício do profeta. Então, o dom da profecia, nós sabemos, é concedido pelo Espírito Santo de Deus. E já o dom de profeta, que é o ofício profético, é concedido por Cristo, conforme o texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 12. Então, o dom da profecia é algo que eu faço. Já o ofício do profeta é algo que eu sou, é algo que você é. Todo cristão é exortado a buscar o dom de profetizar, mas não acontece a mesma coisa com o ofício profético. Eu não escolho ser um profeta. E sim, Deus é que designa, né? Não só o profeta, mas como o mestre, o evangelista, o apóstolo, o pastor. E o dom da profecia, ele serve para edificar, encorajar e consolar. Já o ofício do profeta, ele tem o papel de direcionar, corrigir, advertir, governar e equipar. O dom da profecia é santo, o ofício do profeta é um dos 5 ministérios, né? Um dos 5 ofícios. O dom é irrevogável e a vocação também é irrevogável. Então aqui eu só trouxe um paralelo entre o dom da profecia e o ofício profético para a gente entender que quem profetiza não é necessariamente um profeta.
Então vamos continuar. O Sam Storms faz a seguinte pergunta: que informações Deus revela na profecia? Conforme o texto de 1 Coríntios 14, 25, nós entendemos que Deus ele vai revelar segredos do coração do homem. Por isso que muitas vezes uma profecia pode ser um instrumento poderoso para que alguém que não é convertido se renda a Cristo Jesus, né? E como diz o apóstolo Paulo nesse texto, dizendo que a pessoa pode chegar ao ponto, né, de se prostrar, rosto em terra, adorar a Deus e exclamar: Deus realmente está entre vocês. Então a profecia também é um testemunho poderoso. Muitas vezes nós podemos exercer, né, esse dom profético sem se dar conta, né, ou sem ser uma figura muito carismática. Por exemplo, o Charles Spurgeon, que era alguém que não se considerava assim profético, mas que muitas vezes, né, se movia de forma profética enquanto ministrava a palavra na sua igreja. E ele tem muitas histórias sobre informações que ele entregou ali, né, durante a sua ministração e que depois se tornaram testemunhos de que realmente ele falava de maneira assertiva, de informações particulares sobre os seus ouvintes. Então ele conta a história de um sapateiro, né, que estava ali no meio da multidão que o ouvia, e ele aponta o dedo e diz: existe um sapateiro aqui que abre a sua loja aos domingos, ele parece que recebeu 9 pences, o lucro líquido dele foi 4 pences, mas ele está vendendo a alma dele ao inferno por 4 pences. Aquele sapateiro tinha realmente aberto a sua loja no último domingo, tinha tido aquele lucro de 4 pences, e a partir daquela mensagem tão clara e tão particular, ele realmente assumiu um compromisso ali com o Senhor e passou a fechar as suas lojas aos domingos, né? E depois o Charles Spurgeon, ele fica sabendo disso e ele diz: olha, teve tantos casos, né? E as pessoas vêm depois falar para mim, né? Que realmente eu falei sobre segredos dela, falei informações particulares dela. Então ele diz o seguinte, que muitos falam assim: venho ver um homem que me disse todas as coisas que já fiz. Sem dúvida, ele só pode ter sido enviado por Deus na minha alma, ou não poderia ter descrito com tanta exatidão. Então olha que a gente está vendo aqui Charles Spurgeon, que não se considerava um homem, um profeta, nem alguém profético, mas que se movia ali enquanto pregava com esse dom profético, né? Então ele fala sobre tantos casos, né, de mensagens que ele entrega durante a sua pregação e de que são realmente informações proféticas, ou seja, ele estava profetizando ali. Então, de onde vem a profecia? Toda profecia se baseia em revelação. É o que está em 1 Coríntios 14, 30 e 1 Coríntios 13, 2. É revelação. Então, o que não é profecia? Não é palpite, não é uma suposição, não é uma inferência, uma conclusão que você toma a partir daquilo que você está vendo, percebendo. Não é uma conjectura também, uma dedução. Ah, eu deduzi isso ou aquilo. E não é uma sabedoria santificada. Então, a profecia, ela é revelação. Ela não é palpite, não é o que a gente acha. E também, a profecia, ela não se baseia na nossa visão pessoal, na nossa intuição ou numa suposta iluminação. A profecia é o relato humano de uma revelação divina. Então, é algo que veio exatamente de Deus. Então, embora enraizada em uma revelação, a profecia, ela pode falhar. E aí, é claro, nós ficamos assim questionando, né? Como é que uma profecia pode falhar se Deus não falha, se Deus não contém erros, né? Se ele é infalível, como é que pode uma mensagem que ele está entregando falhar? E a grande questão é que assim, Deus ele não pode cometer erros. Realmente Deus ele é infalível. Mas a profecia, ela contém 3 elementos e a gente precisa entender que elementos são esses. Primeiro, é a revelação, que é aquela informação que Deus traz, é o ato divino da divulgação a um receptor humano de uma informação. O segundo elemento é a interpretação, é a tentativa de determinar o significado do que foi revelado. E o terceiro é a aplicação dessa interpretação. Então, desses 3 elementos, só um é divino, que é a revelação, que é a mensagem pura e simples, que Deus entrega ao mensageiro. Só que acontece que o mensageiro,
Ele vai pegar essa mensagem, muitas vezes ele vai colocar a sua própria interpretação e muitas vezes ele mesmo vai fazer a aplicação. E é aí que ela se torna algo falho. Então, nós vamos descartar a profecia porque ela está, sim, né, passiva de apresentar erros. Se a gente pensar assim, nós também vamos ter que fazer isso com o dom do ensino, porque muitas vezes um pastor ele pode deixar a desejar ali nas suas habilidades interpretativas e homiléticas, ele pode ler um texto bíblico e não fazer uma interpretação correta, né? Mas nem por isso nós vamos repudiar o dom de ensino, porque alguém foi lá e cometeu erros enquanto praticava esse dom. Da mesma forma, né, a profecia, ela pode sim apresentar erros por causa do mensageiro, né, que fez sua interpretação pessoal e sua aplicação pessoal, mas isso não significa que a profecia é um dom que nós devemos descartar, porque ela é uma ideia de Deus e ela tem todo um propósito dentro da Igreja de Cristo Jesus. Então, de que forma vem a revelação? Pode ser através de uma voz audível, de uma visão, de palavras, de pensamentos, de imagens. E aqui não está citado, o Sam Storms não citou, mas pode vir inclusive através de sonhos, né? Eu trouxe aqui para vocês, e aqui eu vou abrir outra janela, não está no livro, mas a gente aprende lá na Bethel Church que pode haver 4 maneiras de Deus se comunicar conosco. Nós não recebemos de Deus as informações da mesma maneira. As pessoas são diferentes, né? E Deus se comunica de formas diferentes, né, com cada um de nós. Então, lá na Bethel a gente aprende que tem 4 perfis, né, de comunicações. Por exemplo, você pode ser aquela pessoa que sabe o que sabe. E como é isso? É alguém com quem Deus se comunica através de uma forte impressão. Então, você tem convicção. Parece que Deus te traz uma informação e você tem certeza, você é o que sabe. Então, essa forte impressão, ela pode ser exatamente a maneira como Deus vai comunicar uma mensagem para que você entregue a alguém. Ou você pode ser aquele que sente, pode sentir o que está acontecendo fisicamente. Inclusive, o Ministério do Randy Clark, ele tem uma equipe que começa a sentir as dores físicas das pessoas que estão ali com problemas sérios e às vezes crônicos de saúde. Então é muito comum as pessoas falarem, olha, da sua equipe, né? Eu estou sentindo uma dor no meu joelho direito, e é uma revelação profética de alguém que está ali com aquela dor e que naquele exato momento o Espírito Santo está curando aquela pessoa. Então esse é o que sente, pode sentir na atmosfera, né, a atuação de um espírito de medo, pode sentir alguma mensagem que Deus está trazendo, né? Então é o que sente. O que ouve é exatamente isso, aquele que escuta Deus falar livremente. Então ele ouve as informações. E o que vê imagens claras do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. Então nós não somos iguais e Deus pode falar com a gente de maneiras muito diferentes. E aí é que tá. Às vezes Deus está nos comunicando algo profeticamente para que a gente fale para alguém, ou às vezes dentro de um contexto de culto, mas a gente acaba achando que isso se trata de uma impressão nossa, de um achismo nosso, né? E nós não conseguimos discernir que se trata de uma informação que Deus está nos trazendo. Então vamos seguir. O Sam Storms diz o seguinte: os profetas experimentam um êxtase. Então aqui nós precisamos tirar essa ideia de que toda a informação profética que Deus traz ao mensageiro, ela tem que ser debaixo de uma forte experiência, né? Às vezes até um descontrole daquele que está recebendo a mensagem. 1 Coríntios 14, 32 vai dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, por exemplo, o Espírito Santo ele nunca vai obrigar um profeta a falar alguma coisa, mas submete de maneira voluntária a sua obra à sabedoria de cada indivíduo. Não é da natureza do Espírito Santo incitar ou coagir pessoas. Ele subordina sua inspiração ao tempo do próprio profeta, nunca forçando alguém a falar de maneira desordenada ou caótica. Então, quando a gente vê alguns modelos, né, exagerados e muitas vezes parecendo que a pessoa está fora de controle, né, a Bíblia deixa bem claro que isso não é a natureza do Espírito Santo de Deus e que sim, o profeta ele pode
ali processar aquela mensagem, né, e decidir como vai falar e como e quando vai falar, né? Então vamos seguir. Paulo permitia que as mulheres profetizassem. Esse é um assunto bem polêmico, né? A gente vai ver lá em Atos 2, versículos 17 e 18, quando Pedro diz, nos últimos dias, aqui ele está citando, né, uma passagem de Ageu. Diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ageu não, Joel, eu falei Ageu. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, esse texto de Joel traz a informação filhas e servas. Isso significa que profetizar não é algo exclusivo para os homens. E aqui o apóstolo Pedro vai tratar disso, vai citar isso lá na ocasião de Atos, né, onde a igreja primitiva está vivendo todo aquele derramar do Espírito Santo. Então ele traz esse texto bíblico. E aí, partindo no dia seguinte, aqui é um outro texto de Atos, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então esse texto de Atos também vai dizer para a gente que as filhas de Filipe profetizavam. E a gente não vê nenhuma informação dizendo assim, e depois disso, Paulo exortou Filipe para que proibisse suas filhas. Não, aqui só está destacando que elas tinham um dom de profetizar. E aí, lá em 1 Coríntios 14, 34, olha o que Paulo vai dizer. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Peraí, nós vimos, né, Pedro trazendo o texto lá de Joel, que as filhas, as servas vão profetizar, depois a gente vê que as filhas de Filipe profetizam, e agora Paulo está falando para a igreja de Corinto, olha, não, as mulheres têm que ficar em silêncio. O que esse texto quer dizer, né? Vamos lá, Paulo está falando isso dentro de um contexto, onde ele está determinando protocolos para essa igreja. Protocolos para o exercício dos seguintes dons, o dom de línguas e o de profecia. Isso tudo está relatado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, por exemplo, ele vai falar, olha, quando vocês falarem línguas, né, tem que ter um intérprete, restringe o número de pessoas, 2, no máximo 3 pessoas para falar em línguas, com intérprete. Quando ele vai falar de profecia, ele fala assim também, restringe o número de pessoas que vai trazer a palavra profética, 2 ou 3, e também a congregação deve julgar essa profecia. Então aqui, o contexto onde ele fala que as mulheres têm que manter silêncio, é um contexto em que ele está passando protocolos. Então vamos seguir. Uma possível interpretação, né, dessa fala de Paulo para que as mulheres fiquem em silêncio, é que Paulo estaria proibindo as mulheres de falarem na igreja no tocante ao julgamento ou avaliação de declarações proféticas, implicando o exercício de autoridade restrita somente aos homens. Então aqui, será que de repente Paulo estava, né, falando, olha, as mulheres não vão julgar a profecia, porque isso é restrito aos homens, né? Será? Essa é uma possível interpretação. E uma segunda interpretação, que aqui o autor entende como a mais correta, é que, culturalmente, seria vergonhoso as mulheres interrogarem ou perguntarem publicamente algo a outros homens que não sejam seus maridos em uma reunião pública. Inclusive, ele traz aqui um comentário do Christopher Forbes que diz o seguinte: existia no mundo greco-romano do primeiro século um forte preconceito contra mulheres falarem em público, e especialmente contra elas falarem aos maridos de outras mulheres. Em uma sociedade com papéis sociais e de gênero estritamente definidos e uma forte visão dos direitos do homem sobre a esposa, tal comportamento era tratado como totalmente inadequado. Então, aqui a interpretação correta desse silêncio que Paulo exigiu das mulheres, dentro desse contexto em que ele falava sobre protocolos, de que não era culturalmente aceito que uma mulher ficasse interrogando o marido de outra mulher publicamente, principalmente dentro de um contexto de culto ali. Então, isso era cultural. E aí, sendo cultural, não se aplica à nossa realidade hoje.
Então, qual é o propósito da maioria das declarações proféticas? Segundo 1 Coríntios 14:3, edificar, encorajar e consolar. Mas nós também vamos ver a palavra profética sendo usada como uma advertência lá em Atos 21, como oportunidades e como também uma transmissão de dons, como está escrito em 1 Timóteo 4:14. Então, a palavra profética, ela tem um papel poderoso no meio da igreja. E aqui seguem alguns cuidados. Como a profecia não deve ser usada. Então, olha só. A profecia não deve ser usada para estabelecer doutrinas ou práticas que carecem de uma sustentação bíblica explícita ou receber princípios éticos novos. Então, ela não deve ser usada para estabelecer doutrina ou princípios éticos. Ela também não deve ser usada para apelar à profecia para definir padrões de comportamento ou questões secundárias. Não deve ser usada para divulgar em público informações negativas ou excessivamente críticas. E aqui eu vou abrir uma outra janela para dizer para vocês o seguinte: nós, como brasileiros, nós temos uma cultura de orfandade muito forte. Isso vem da nossa colonização, né? Nós somos bastardos desde dos indígenas que foram, das indígenas que foram abusadas, né, pelos colonos, toda a escravidão também que aconteceu no nosso solo brasileiro. E, infelizmente, né, há muitas gerações, nós somos filhos que às vezes não têm um pai que reconhece e legitima esse filho. Quantas certidões de nascimento não têm o nome do pai? Então, nós somos uma cultura muito órfã. E como nós não temos suficientemente na nossa comunidade, na nossa nação, modelos saudáveis de paternidade, nós temos uma maneira de ver Deus muito distorcida. E que muitas vezes é a distorção que o órfão faz. Nós vemos Deus como um Deus severo. E aí isso a gente leva para dentro da igreja. E quando a gente vai exercer o dom profético, nós traduzimos Deus e levamos Deus como um homem carrasco, severo, que adora julgar, que adora anunciar que vai descer à sepultura fulano, beltrano e ciclano, que vai pesar a mão, que vai trazer juízo. E muitas vezes a nossa profecia, ela é puramente julgamento, que deve ser, na verdade, algo praticado mais por profetas maduros, né? E que não tem nada a ver com o dom de profetizar. Se o dom de profetizar é encorajar, edificar, como é que nós vamos restringir a palavra profética, na sua grande maioria, para trazer juízo, condenação, acusação? Então, aqui ele faz esse apelo, né? Para que a gente não use a palavra para que publicamente fique trazendo informações negativas ou críticas excessivas, mas sim, como a gente aprende lá na Bethel Church, encontrar o ouro no lixo da pessoa. No meio de muitas fraquezas, fracassos, pecados, Deus enxerga alguém que Ele quer restaurar, que Ele quer levantar, que Ele quer trazer uma nova vida, escrever uma nova história, e a gente tem que ter esse coração cheio de amor para praticar o dom, para que a gente não seja legalistas e muitas vezes órfãos, né? Que só critica, acusa e que descreve Deus com essa severidade. Então vamos seguir. Também a gente tem que tomar cuidado para não conferir autoridade governamental aos que profetizam. Isso dentro de algumas culturas, onde essa pessoa que traz uma palavra profética, ela é tida como alguém mais espiritual. Muitas vezes ela é colocada em lugares de liderança, sem que haja maturidade suficiente para isso. E aí ela exerce esse governo e acaba trazendo prejuízos para toda a comunidade, porque não está pronta para aquilo, né? O dom de profecia não significa que ela cumpre com todos os requisitos que um líder deve ter. Também, dependência excessiva de palavras proféticas. Se nós dependermos excessivamente de palavras proféticas, nós não desenvolvemos a nossa própria intimidade com o Senhor. Nós não conseguimos construir essa conexão com Deus Pai, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, onde nós amadurecemos no nosso relacionamento, onde nós buscamos o conhecimento bíblico fundamental para que a maturidade brote. Então, a palavra profética, ela é realmente extraordinária,
mas ela não deve ser buscada de maneira excessiva, como uma dependência, né, para a gente tomar decisões, para a gente nortear a nossa vida. E também a gente tem que tomar cuidado com em resistir à pressão de profetizar na ausência de uma revelação divina. O que acontece também muito dentro dessas culturas, né, proféticas, quando alguém é destacado como aquele que sempre acerta, pode acontecer em alguma ocasião de você ser pressionado a entregar uma palavra, mas você não tem uma revelação divina. E você pode confeccionar a sua própria palavra. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? Porque você vai estar entregando uma falsa profecia, uma palavra humana e não profética. Então aqui nós encerramos essa parte que é o dom da profecia e nós vamos começar agora a falar sobre o dom de discernimento de espíritos.